O técnico Roger Machado contou com uma novidade no treino dessa terça-feira, data da reapresentação colorada após a vitória no Grenal na Arena por 2-0. O jogador defensor Juninho, contratado junto ao Midland da Dinamarca, realizou seu primeiro trabalho com o grupo de jogadores. Aliás, Roger Machado pode promover até 3 mudanças em relação à equipe que venceu por 2-0 o rival no último final de semana. E em mais uma decisão lamentável, o TJD coloca Quinteiros no clássico Grenal do Beira-Rio a partir de uma manobra gremista. Deu tudo certo pro lado de lá. E mais uma vez, as polêmicas dos bastidores vão tomar conta neste campeonato gaúcho marcado pela incompetência e por outras questões envolvendo Federação Gaúcha de Futebol. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar com o Internacional. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Quero desejar mais uma vez muito bem-vindos, cara, todo mundo que está se inscrevendo, eu estou vendo ali as inscrições. Eu vou começar a citar, inclusive, as pessoas para poder até mesmo trazer, né, um pouco mais de parceria e essa questão até mais próxima, né? A proximidade eu acho importantíssima, eu curto pra caramba a gente trocar uma ideia aqui nos conteúdos do canal, tá? Faz o que eu sempre te peço, por favor, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também como essa galera aí e deixa o like, sem contar também, né, sem esquecer do compartilhamento que é importantíssimo aqui para os conteúdos, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois de 2 dias de folga, após o chocolate, né, que aplicou em cima do Grêmio na Arena, uma das atuações mais soberbas do time colorado dentro dos domínios lá da OAS, né? E aí aqui a gente tem alguns detalhezinhos importantes para tratar. O Juninho, defensor do Midland da Dinamarca, né, que foi contratado agora em definitivo pelo Internacional, fez o seu primeiro trabalho. Aliás, hoje pela manhã eu acho que eu não me expressei muito bem. Quando eu falei dos zagueiros e fiz a lista de zagueiros e não coloquei o Juninho, é justamente porque eu estava falando dos jogadores que poderiam sair, né? Como o Juninho está chegando, era meio óbvio que não haveria a possibilidade deles estarem, né, de repente, deixando, o Juninho, melhor dizendo, está deixando o estádio Beira-Rio. Estava falando da saída do Rogel, né, e dos jogadores que iam compor a defesa colorada a partir dessa saída. Uma outra questão também que eu quero falar, alertada inclusive pelo Alexandre Perin, não há necessidade de jogar minutos para a transferência nacional agora do dia 10 de março até o dia 11 de abril. Então, eu fui conversar com algumas pessoas do jurídico do Internacional, basta que o atleta esteja inscrito. Eu tinha falado isso no sentido lá do Ivan e do Rocher, né, na questão de repente, eles serem negociados agora na janela interna, até porque tem o Antony, tem o Rocher e tem o Ivan. Tem 3 jogadores em que, teoricamente, só precisa de um reserva, né, para a questão dos goleiros. Então, talvez o Internacional possa até fazer aí um deles ser repassado, né? E aí eu acredito que é o Ivan que poderia, de repente, aí dar uma rodagem, né, ir para outro time e tudo mais. É uma leitura, isso não é informação, tá? Por isso que eu estou conversando com você sobre isso aqui. São 3 possibilidades de mudança e a gente aí tem que falar delas porque agora, com mais essa semana de treino, o Roger tem o Borré 100% recuperado, o Alan Patrick, que já jogou boa parte da partida na Arena, também à disposição, e o Wesley, que também volta a ficar 100% pleno nas mãos do Roger, podendo ser titular se assim o treinador quiser. Eu particularmente acho que ele tem que continuar com o mesmo time.
o time que vem ganhando nas semifinais, o time que roeu o osso ao longo de toda aí a sequência, quando houve a lesão tanto do Wesley quanto do Borré e do Alan Patrick. Né? E aí, a partir das continuidades dos jogos, o Borré e o Wesley, se assim ele quiser, né, recuperar a titularidade. Eles saíram por lesão e não por deficiência técnica. Então eu acho que a coerência do Roger vai manter o Carboneiro, vai manter o Vitinho e vai manter o Ener Valencia como titular. E aí com as alternativas, como eu falei há pouco, tá? Tem também a possibilidade do Antony sair, mas eu acho que não, tá? Eu acho que o Antony segue no Campeonato Gaúcho agora como titular. No Campeonato Brasileiro, provavelmente também volta ao Rocher. A outra leitura em cima de conversas que a gente anda tendo com as pessoas lá do vestiário. Hoje, se eu pudesse apostar no time, eu botaria o mesmo do sábado passado, com o Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei, o Fernando com o Bruno Henrique, mais o Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e o Ener Valencia. Eu ainda acho que o Thiago Maia também não estará, mais uma vez, em cima de várias questões envolvendo não só a sua parte física e técnica, mas também possibilidades, de repente, de deixar o Beira-Rio agora nessa janela interna, tá? Bom, né, gurizada? Eu falei para vocês ontem do absurdo que seria, né, o cancelamento ou o adiamento, porque não está cancelado, né? Está adiado. Cara, que palhaçada isso. Mas, enfim, o TJD, ele adiou o julgamento dos dirigentes gremistas colorados, do técnico gremista e também do zagueiro Gemerson para a próxima semana, depois da final do Campeonato Gaúcho, e indiretamente está praticamente dando um tapa na cara de toda a competição, né? E todos os torcedores, todas as pessoas que se envolvem com esse campeonato ridículo que é o estadual, né? Promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. E aí aqui eu não estou falando dos clubes do interior, por óbvio, né? Estou falando da incompetência, né, dos administradores desse campeonato. É um absurdo a gente ver um treinador como o Gustavo Quinteiros desferir um soco na cara de um companheiro e este companheiro chegar a sangrar na boca e ele vai continuar em campo. Não há nenhuma possibilidade de a gente dar um exemplo para a sociedade com esse sentido, né? Começa por aí. E nas redes sociais, um monte de lunático já veio me dizer: o que aconteceu com o Gabriel Mercado, Alan Patrick, companhia limitada que brigou no Caxias? Foram punidos, cara, foram punidos. Perderam jogos e depois foram convertidos em cestas básicas. O Beira-Rio também, quando teve invasão de campo, foi fechado o Beira-Rio para público em geral, só apareceu idoso e mulheres, tá? Então, tipo assim, cara, não tem nem como ser clubista numa hora dessa, sabe? Tem que pegar simplesmente lamentar a decisão. E aí eu vou analisar aqui em cima das minhas informações, tá? A comissão, eles tentaram discutir, inclusive, uma nova data, e seria na sexta-feira. Foi o relator, inclusive, que pediu para que o julgamento fosse, então, adiado por conta daquilo que eu já falei ontem, né? O Grêmio viaja agora para enfrentar o Atlético pela Copa do Brasil e usou disso para pedir o adiamento, né, da sessão que julgaria o Quinteiros, o Gemerson, o Alberto Guerra, o Guto Peixoto e o Alexandre Rossato. Por conta disso, o relator, quando pediu para ser sexta-feira, a possível punição, o possível julgamento, o doutor Marcelo Azambuja, que é o presidente da comissão, que seria a julgadora dos 5 gremistas, disse que não. Não, vamos para a semana que vem. Coincidentemente, esse presidente, esse advogado, ele exerce também o mandato de conselheiro do Grêmio até 2028. Né? E tem uma outra questãozinha, né, particular aqui, que já em 2019, por exemplo, já aconteceu. Né? O STJD, por exemplo, impediu que ele julgasse o D'Alessandro e o Odair, por conta de também questões no Grenal. Né? Vou pegar uma matéria da 0 Hora, do dia
24 de setembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva anulou as punições aplicadas a D'Alessandro e o Odair Hellmann, porque os advogados do Inter entraram com recurso, e aí o tribunal considerou impedidos os auditores de julgar o caso. Por quê? Porque eles eram conselheiros do Grêmio. Então, ou seja, a instância maior que o TJD já tinha tirado esse cidadão, que é o presidente dessa comissão, que iria julgar todos, né, do Grêmio, contra o Inter, porque ele era um conselheiro do Grêmio. Eram aqui, ó, Marcelo de Cabral Azambuja, Gabriel Pauli Fadel e o Márcio Floriano Júnior, né? Eram esses três que integravam aí a comissão que julgou o D'Alessandro e o Odair Hellmann em 2019. E claro, né, os advogados do Inter muito hábeis pediram a anulação lá, no caso, lá atrás. O que vai acontecer agora? O Inter vai para cima do TJD, vai para cima vai conversar com o presidente Ayrton Ruschel para que entre como um terceiro interessado. Porque é óbvio, né? Sem o Gustavo Quinteiros no campo, ou melhor, com o Gustavo Quinteiros no campo, o Internacional é prejudicado. A partir do momento que, né, se o cara tem que ser punido, o cara tem que ser punido. Não pode ser punido depois da final. Inclusive, o Inter agora, na questão da Federação Gaúcha, também estranha que hoje é terça-feira e o áudio do VAR da Arena ainda não tenha sido divulgado. O áudio em que tem um lance polêmico de pênalti do goleiro, né, do Thiago Volpi em cima do Vitinho, que ele cai por cima do atacante do Internacional, e aquilo ali é um pênalti muito claro, inclusive falado, pasme, né, até aqui pela aldeia, de que foi pênalti, e um lance duvidoso também de um carrinho pelo lado esquerdo, em que o Alan Patrick também dá uma bola no Vitinho, e o jogador do Grêmio toca também o jogador do Inter antes de tirar a bola. Também é um lance duvidoso, poderia ter sido chamado no VAR, mas a Daiane Muniz não o fez. Ou seja, o Inter na bronca com o TJD vai entrar com um processo em cima deles, vai esbravejar em diversos microfones, que é um absurdo o que aconteceu, e também em cima da Federação Gaúcha de Futebol, que não sei o que acontece, né? Eu acho que eles não têm internet lá em boa parte da Federação Gaúcha de Futebol. De repente, se a gente precisar aí fazer uma vaquinha, de repente a gente organiza aqui junto no canal, né, e paga a internet dos caras da Federação Gaúcha para poder subir mais rápido aí os arquivos do VAR e a gente simplesmente ter como entender por que não foi marcado esses dois pênaltis ridículos aí, praticamente de concurso dentro da Arena da OAS. E aí, se o 2-0 já encaminha, tu imagina a possibilidade de 4. Aí, com 4-0, a gente tinha praticamente definido a fatura e ia todo mundo pegar e fazer a maior festa já desde o início lá no Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece também que entrar lá em kto.bet.br e aproveitar tudo que o sistema te oferece. Um site para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade e moderação. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.